Olá, meu nome é Pedro Martins Pereira e eu sou bacharel em Filosofia pela Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos ao Lógica Zero. Esse é um curso que eu criei com a ideia de sistematizar o que eu já tinha tentado fazer antes, com 3 aulas soltas que tem no meu canal, que é fazer lógica de forma que qualquer pessoa sem nenhum treinamento matemático e sem nenhum treinamento em lógica possa acompanhar, né? Então eu vou dividir esse curso em algumas partes. E hoje a gente vai estar nos prolegômenos, né? Então vão ser basicamente os pré-requisitos que a gente precisa antes de começar a estudar lógica. A aula de hoje vai ser o que é lógica, depois a gente vai ter uma parte de teoria de conjuntos, uma parte de função, e aí a gente vai entrar em lógica propriamente dita, né? Mas então eu começo esse curso com 2 citações bem estranhas, né? Então a primeira delas é do Lewis Carroll, no Through the Looking Glass, né? E ela é a seguinte: If it was so, it might be, and if it were so, it would be. But as it isn't, it ain't. That's logic, né? Ou traduzindo, né? Se tivesse sido assim, poderia ser. E se fosse assim, seria. Mas como não é, não é. Isso é lógica, né? Eu deixei a original em inglês aí porque tem a diferença, só a diferença de som, né, entre isn't e ain't, não tem diferença de significado, mas em português a gente fica não é, né, não é tão bonito. E a outra é do Gödel, né, que é uma citação atribuída ao Gödel no livro do Rudd Rucker, né, que eu já traduzi essa de uma vez, porque não tem sentido ela em inglês, que é: viagem no tempo é possível, entretanto ninguém será capaz de matar o seu eu passado. Aí o Gödel dá uma risada, né, e diz: o a priori é amplamente ignorado. Lógica é algo poderoso, né? Então por que eu coloquei essas 2 citações, né, que são tão estranhas aqui, né? Porque o uso do termo lógica nessas passagens é certamente amplo, numa determinada medida é bem obscuro, né? Mas entretanto é justificado, porque quando a gente usa lógica de maneira não qualificada, especialmente no dia a dia, lógica é algo que a gente usa para falar sobre raciocínio em geral, sobre raciocínio correto, né, método de raciocínio, o que quer que isso seja, né? Então eu coloquei essas passagens aqui para falar sobre o que não vai ser objeto do curso. Porque lógica nessa concepção geral, onde pode ser identificado como princípio de pensamento, princípios a priori da realidade, qualquer coisa que o valha, não interessa pra gente. Nós vamos nos debruçar aqui sobre uma noção especializada de lógica, a saber, aquela que ficou conhecida a partir do final do século XVIII, século XIX, para cá, né, como lógica simbólica, lógica matemática e lógica formal, né? Então lógica, uma lógica nesse sentido relevante que a gente está tratando, eu vou voltar aqui o slide para lógica zero. Então uma lógica no sentido relevante, né, vai ser uma linguagem fechada por certas regras que preservam alguma propriedade, né? Para simplificar a discussão por hora, a gente vai falar de preservação de verdade. Ou seja, né, a grosso modo, uma lógica é uma linguagem equipada com regras para deduzir verdade de certas frases para outras frases, né? Entretanto, né, as linguagens às quais a gente se refere como lógicas também não são de qualquer tipo, né? A gente chama elas de linguagens artificiais, contrastando com linguagens naturais, como português, grego, latim, inglês, né? O nome é autoexplicativo, né? Linguagens naturais são linguagens que ocorrem espontaneamente em sociedades humanas, né? Agora, as linguagens artificiais, por outro lado, são constituídas de forma intencional, né? A intenção, no caso dos lógicos, é evitar paradoxos, ambiguidades e imprecisões, né? Considera, por exemplo, a seguinte expressão do português, né? O menor número natural que não pode ser nomeado em menos de 20 palavras, né? Isso é uma frase perfeitamente gramatical, essa é uma frase que você consegue ler, entender e faz sentido, né? Agora, qual que é o problema? Bom, o problema é que essa expressão, o menor número natural que não pode ser descrito em menos de 20 palavras, né, tem menos de 20 palavras, o que é uma contradição, né? Então, o que acontece? Esse tipo de contradição pode parecer boba, às vezes até infantil, né? Mas na tentativa de criar uma linguagem que dê conta do discurso sério e literal, né, a presença de contradições pode ser muito grave, né?
a gente vai ver aqui que existiram casos em que programas de pesquisa inteiros foram terminados por conta de um paradoxo como este, né? Esse aqui no caso é o paradoxo de Berry, né? O caso marcante disso que eu falei que aconteceu foi com Frege, com o paradoxo de Russell. Mas o que importa é que esses paradoxos às vezes eles podem parecer brincadeirinhas, mas eles têm consequências muito sérias, dependendo de onde eles ocorrem, né? Então, as nossas linguagens naturais, as linguagens que a gente vai construir, elas devem ser incapazes de expressar frases como essa daí, né? E essa incapacidade mostra um dos princípios que a gente tem quando a gente faz lógica, que a gente abre mão de expressividade para ganhar precisão, né? Muitas vezes você vai ver leigos criticarem a lógica porque a lógica é incapaz de expressar uma série de coisas, né? Lógica é incapaz de expressar poesia, lógica é incapaz de expressar literatura. Entretanto, a lógica não se pretende o discurso sobre a poesia, nem se pretende o discurso sobre a literatura, né? E nesse curso, como nosso enfoque é o que a gente chama de lógica clássica, né? Na lógica se pretende aqui um discurso sobre a verdade, e a gente vai ver que um discurso consistente sobre a verdade não pode ser realizado expressando qualquer coisa, né? Em outros momentos a gente vai ver que tem lógicas que tem outro objeto de discurso, né? Não necessariamente verdade, mas mutatis mutandis, cada lógica tem que se adequar aos seus objetos, né? Então cada lógica vai estar sujeita a uma certa restrição, né? Bom, fora a preocupação com não expressar paradoxos, também tem outra ideia central quando a gente vai fazer lógica, que é que a gramática deve ser composicional. Ou seja, diferente de uma língua como o português, onde a gente, apesar de ter várias expressões que são sintaticamente básicas que a gente combina para formar frase, a gente não tem um método muito bom para combinar essas coisas, né? Porque no português você pode ter, por exemplo, eu esqueci dos pontos aqui, mas não faz mal. Mas você pode ter uma frase do tipo essa frase 2, né? Ideias verdes dormem furiosamente, que se tivesse um ponto final ali, essa ia ser uma frase perfeitamente gramatical, né? Ela está concatenada aí certinha, mas ela não parece ter significado nenhum, né? E o que a gente quer dizer com composicional na lógica? Quer dizer que o significado do todo é significado das partes, né? Então o significado do todo depende do significado das partes. Bom, isso também não acontece numa língua como o português. Você pega, por exemplo, o Sacro Império Romano, né? Que não era sagrado, nem era o império, nem era romano, né? E você tem, por exemplo, a clássica sobremesa cueca virada, né? Que não é uma peça de roupa íntima do avesso, né? Então, a lógica a gente vai construir para evitar esses dois tipos de coisa, né? Toda expressão que for bem construída, que for gramatical, vai ter um significado, e esse significado, no caso da expressão ser complexa, vai ser determinado pelas suas partes, né? E quando a expressão não for complexa, for simples, né, a gente vai chamar ela de atômica, né? No caso, então, são as nossas fórmulas atômicas na lógica, e elas vão ser, vamos dizer assim, os nossos blocos de montar, as nossas expressões fundamentais que a gente usa para obter expressões mais complexas aplicando determinadas operações. Mas então é isso, essa primeira aula foi só para falar de maneira bem geral o que é lógica, o que a gente está chamando de lógica. Sempre que lógica for referida nesse curso é lógica, matemática, lógica simbólica, lógica formal. A gente está falando de sistemas formais desse tipo, e nesse curso em particular a gente está falando de sistemas formais clássicos, né? Então é isso, essa é a primeira aula do Lógica Zero. Muito obrigado por assistir.